casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que ver pra ti o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus. Jesus. O som do céu eu quero ouvir. Possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercar-me-ão e tornarão a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei.
Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas. Louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutastes e te fizestes a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez tudo maravilhoso, e aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos, Senhor. Agora te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor para todo sempre. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para todo sempre. Um salmo um pouco comprido, mas eu particularmente quis fazer a leitura desse salmo, porque esse salmo contém alguns pontos cruciais para que nós possamos entender o conceito de gratidão. A gratidão, meus irmãos, é o segredo para uma vida feliz. Ninguém que não é grato pode ser feliz. Ninguém que não exerce a gratidão pode ter uma vida de felicidade. Porque é imprescindível para qualquer pessoa, seja essa pessoa pequena, grande, alta, seja essa pessoa mais idosa ou de uma faixa etária menor, não importa quais são as condições dessa pessoa, é necessário que nós tenhamos gratidão. Nós vivemos em um mundo onde tudo não é o bastante. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não são contentes com as coisas que têm. O nosso mundo busca constantemente a insatisfação. Em qualquer custo, nós buscamos as coisas que nós julgamos nos fazer feliz. E a nossa alma tem um grande buraco. Um buraco que não pode ser suprido por nada. E nem por ninguém. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez menos satisfeitas. As pessoas estão cada vez menos contentes com aquilo que têm. A ingratidão é uma marca da nossa sociedade. Nada do que nós temos é bom. As únicas coisas que são boas são aquelas que nós ainda não adquirimos. E quando adquirirmos, deixarão de ser boas. Quando nós possuirmos aquilo que nós ainda não temos, então nós deixaremos de estar alegres com aquilo que nós pensávamos em possuir. Talvez você esteja olhando e analisando um texto como esse, esteja pensando que isso não tem grande relevância na sua vida. Porque talvez, na nossa mente, conquistar coisas e coisas e coisas de forma sequente não tem nenhum fardo, não tem nenhuma carga negativa. Só que conforme nós vamos cada vez mais buscando coisas e coisas pelas quais nós nos apaixonamos e nós vivemos em função disso, nós deixamos de aproveitar o melhor da vida. Nós deixamos de observar as coisas boas. Uma pessoa só pode ser feliz quando ela é grata em si mesma. A sua vida só será uma vida feliz se você aprender a ser uma pessoa grata. A nossa sociedade julga pessoas que são gratas. Para a nossa sociedade, as pessoas que são gratas são fracassadas. Se você é uma pessoa contente com aquilo que você tem, você é um fracassado. Se você hoje chegar para alguém e dizer assim, eu estou contente com o meu carro, eu estou contente com a minha vida, eu estou contente com a minha família, eu estou contente com o meu emprego, eu estou contente com o meu salário, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, você não tem visão. Você não tem sonhos. Você não é uma pessoa ambiciosa. Ou então elas vão usar a palavra que mais é usada no nosso momento atual. Você está acomodado. Está todo mundo acomodado. Vocês estão acomodados. Vocês se estagnaram. Você parou no tempo. Você deixou o progresso de lado. Você deveria estar fazendo um curso, ou estudando, ou você deveria estar procurando um trabalho melhor, ou procurando empreender. Mas as pessoas nunca dizem para você, você deveria estar aproveitando a sua vida. Você deveria estar curtindo os momentos que você tem com a sua família. Você deveria estar fazendo com que os seus entes queridos se sintam amados e bem. Você deveria estar gozando a vida ao lado da sua esposa. O sábio Salomão, no fim do livro de Eclesiastes, ele diz, sobre tudo que eu tenho para ensinar a vocês, o que falta é isso. Goze a vida ao lado da mulher que você ama. Coma boas comidas e seja feliz. Que elas criaram. Quer dizer, você está bem, você foi para a igreja porque você queria ouvir uma palavra, e chega alguém e diz para você, você não é uma pessoa próspera porque você ainda não aprendeu a fazer da forma correta. E automaticamente você olha para dentro de você e pensa, o que será que eu estou fazendo de errado? Eu sou crente há 20 anos, conheço o evangelho, conheço a palavra de Deus, eu oro, eu vivo minha vida em santidade. Será que existe algum segredo cósmico no universo? Será que existe alguma coisa escondida nas entrelinhas da Bíblia que me faça aprender a ser uma pessoa rica ou uma pessoa bem-sucedida? A resposta para isso é não.
A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos, e o sol nasce para justos e injustos. A vida é feita de oportunidades, e cabe a nós aproveitá-la. Mas não pense que por você não viver uma vida de acordo com os padrões do mundo, você é menos crente. Você não é fiel a Deus, você não está fazendo da maneira correta, ou então a sua fé não está sendo exercitada da forma correta, ou então falta que você faça algum desafio e alguma coisa mirabolante. Quando, na verdade, o que nós estamos vivendo é um processo sem fim, onde as pessoas estão buscando, as pessoas estão plantando, porque elas acreditam na lei da semeadura, só que a lei da semeadura não nos diz que nem sempre nós poderemos colher da plantação que nós plantamos. Porque às vezes você vai plantar algo, mas a sua vida se esvai. A sua vida se acaba e não dá tempo de colher, não dá tempo de desfrutar, não dá tempo de viver, não dá tempo de aproveitar os momentos bons. Tem um homem onde eu trabalho que ele me contou que abriu mão de uma carreira profissional de sucesso, porque ele estava perdendo a família. E quando ele chegou para o chefe dele e falou assim, olha, eu vou sair do meu emprego porque não dá mais, eu estou perdendo a minha família. O chefe dele olhou para ele e falou assim, qual o problema? Eu já perdi a minha. Ele falou, então, é justamente isso que eu precisava ouvir para ter a certeza de que o que eu estou fazendo é a coisa certa. Diz Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Que adianta o homem conquistar as metas mais estratosféricas existentes se você não consegue olhar para as pessoas que você ama e dizer, eu te amo. Se dentro de você existem cargas de sentimento que não conseguem ser liberadas. Eu estou pregando isso, e eu sei que existem pessoas aqui que nunca disseram eu te amo para o filho. Eu sei que existem pessoas aqui que nunca beijaram a face do pai. Eu sei que existem pessoas aqui que não têm mais o costume de dizer eu te amo para a esposa, para o marido. Não passa mais tempo em casa. E o tempo que passa em casa é no zap, é no celular. E a nossa vida vai passando, a gente vai trilhando um caminho de solidão, e quando a gente chega no fim da vida, a gente olha e diz assim, cheguei! E você olha para trás e você vê tudo que você abriu mão. E a grande pergunta que fica é, valeu a pena? A grande pergunta que fica é, valeu a pena ter vivido uma vida onde você deixou todo mundo para trás, onde você viveu da maneira que você queria, da forma mais egoísta possível? Sabe por quê, meus irmãos? Porque no fim da vida, quando você está na cama, quando você está no leito de um hospital, ninguém quer a chave do carro. Ninguém quer a chave da casa. Ninguém quer o talão de cheque. Você quer a mão do seu filho. No fim da vida, ninguém quer o iPhone. Ninguém quer o status. Você quer alguém que te ame perto de você. No momento mais tenebroso da sua vida, que é o momento de passagem, que é o momento da morte, quando não houver mais ninguém do seu lado e a solidão tomar conta do seu coração, você vai querer alguma mão amiga para poder olhar para você e dizer, eu estou aqui com você, eu te amo. Mas o problema é quando a gente abre mão de tudo isso para perseguir um sonho incansável. Em um mundo que hoje nos obriga a ser insatisfeitos, eu venho aqui para dizer para você, seja grato, aproveite a sua vida, goze da vida, aproveite as coisas que são boas ao lado das pessoas que você ama, porque um dia passa e você não vai poder mais voltar atrás. Diz o provérbio chinês, há 3 coisas que não voltam no tempo: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Nada disso volta. Então nós temos que aproveitar os momentos de carinho. Nós passamos agora por um fim de ano, onde muitas famílias estavam reunidas, e quantas pessoas estavam brigadas, sem se falar umas com as outras. Porque a gente pensa que a gente é eterno, e que vai dar tempo, e que uma hora eu vou ir lá, e eu vou quebrar o orgulho dentro de mim.
E daí você recebe uma notícia como essa que o pastor acabou de dar. Bateu a moto, morreu. Foi para o serviço, teve um infarto. Foi para a academia, foi atropelado. Estava em casa, teve um AVC. O Espírito de Deus. E a gente vai construindo esse castelo de conquistas. Só que a gente não sabe que a gente vai morar sozinho nele. Porque a gente abriu mão de muita coisa, de muita gente, de muita oportunidade, de muita festa, de muita confraternização, de muita comunhão. Quero falar a você hoje sobre os perigos da ingratidão. Pessoas ingratas não valorizam o que têm. As pessoas que são ingratas, elas não têm a capacidade de olhar para o que têm, de olhar para as coisas que já conquistaram e enxergar valor naquilo. E a lógica da ingratidão, ela vai muito mais além dos bens materiais. Eu explico para você. Você é casado, acabou de casar, e a sua esposa é a mulher mais bonita do mundo. É a pessoa que você mais ama e que você mais admira. Você fez de tudo para estar com ela. Você desembolsou verba. Você sacrificou sonho. Você passou por provação, por luta. Só que o tempo vai passando e a lógica da ingratidão vai nos afetando. Então, eu não consigo mais dar valor para aquilo que eu tenho. Eu começo a procurar migalhas para poderem preencher a minha alma. E o buraco da ingratidão, da inconformidade que existe dentro de mim. E daí eu troco. A lógica da ingratidão, ela faz com que nós não consigamos desfrutar a vida. Quer dizer, você é uma pessoa que tem dinheiro, tem condições financeiras, e você podia estar viajando, você podia estar vivendo, você podia estar abençoando pessoas. Só que a lógica da ingratidão se apodera da sua mente, e você não quer nada disso. Você quer conquistar mais coisas. E você não consegue usufruir daquilo que você já tem. É sempre mais. É sempre um amontoado. É sempre invejosas. Como as pessoas ingratas não conseguem agradecer e se sentir bem por aquilo que têm, elas invejam aquilo que é do outro. Já que o que eu tenho não é tão bom, o que é bom é o que eu não tenho, e o que eu não tenho é do outro. Então as pessoas que vivem na ingratidão são pessoas invejosas. Pessoas que são cercadas por um espírito maligno de cobiça, atrás da outra. Cobiça, cobiça, cobiça. Porque você não consegue usufruir daquilo que você tem e dar valor àquilo que você já tem. Então eu começo a observar as coisas do outro. É a lógica da ingratidão. É a lógica de viver uma vida sem valorizar aquilo que Deus já nos deu. E as pessoas ingratas, elas não são apenas as pessoas que desejam aquilo que você tem. As pessoas ingratas também não desejam que você conquiste mais. Porque na lógica da inveja, na lógica das pessoas invejosas, se você tiver mais, você vai estar melhor que eu. E eu não quero apenas aquilo que você tem, eu também quero o status de reconhecimento de ser melhor do que você. Então é mais ou menos assim, a gente acha que a ingratidão é uma coisa simples, e quando a gente vai destroçando, a gente vai vendo os grandes problemas causados pela ingratidão. Pessoas ingratas perdem a oportunidade de aproveitar a vida. Pessoas ingratas não conseguem aproveitar a vida porque a mente delas está fissurada, cauterizada em sempre buscar coisas além. Ela trilha um caminho de perdição, onde aquilo que vive com você no momento atual da sua vida nunca é satisfatório. A ingratidão traz consigo a insatisfação. E satisfação é aquela coisa que a gente tem quando, por exemplo, a gente chega no final de semana e está junto com a família e come aquela pizza. E você come aquela pizza como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Você já comeu trocentas vezes aquela pizza, mas você vai comer de novo com a sua família e você ficou pensando nela a semana toda. Você ficou matutando na sua mente, domingo eu vou comer pizza, domingo eu vou comer pizza, domingo eu vou comer pizza.
E a sua mente ficou acostumada àquela lógica. Quando chega no domingo, você dá a primeira mordida na pizza, o seu cérebro libera a famosa dopamina e você sente aquela sensação de prazer. Isso é satisfação. Agora, se eu comesse essa pizza todo dia, ia chegar no domingo, alguém ia vir com essa pizza para mim e eu ia jogar fora. Porque eu já estou enjoado, estou acostumado. Conforme a gente vai acumulando coisas para si, o nosso nível de satisfação cai. A gente não tem mais satisfação nas coisas. A nossa satisfação diminui. A gente não consegue mais sentir prazer na vida. A gente não consegue mais sentir prazer nas coisas que nós conquistamos ao longo de anos. A ingratidão é uma doença que cauteriza a nossa mente e nos impede de viver o hoje. As pessoas ingratas, na maioria das vezes, são pessoas ansiosas. E a ansiedade é uma das marcas da nossa época. Nós estamos vivendo em constante ansiedade, em constante momento de fissura no futuro, de buscar as coisas que ainda não são. E nós esquecemos das palavras de Jesus: cada dia é encarregado do seu mal. Nós temos que viver o dia de hoje. Temos que viver o agora. Nós temos que ter a certeza de que Deus já nos abençoou o suficiente. Vamos entender um pouco o salmo que nós lemos? Esse salmo é um salmo de Davi. E como salmo de Davi, ele é um salmo que foi escrito por um rei chamado Davi. E esse rei, quando escreve esse salmo, que é uma canção, ele o escreve em um momento de muita alegria na sua vida. Quando Davi escreve o Salmo 118, ele havia acabado de ser coroado rei de Israel. E depois de luta, perseguição, angústia e tristeza, que ele passou sendo perseguido anos e anos incansavelmente por Saul, a palavra nos diz que Davi é coroado rei. E ele escreve esse salmo. E uma das características mais marcantes do Salmo 118 está logo no seu início. Quando ele diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Algumas traduções vão traduzir a palavra benignidade como amor. O amor de Deus dura para sempre. Então é interessante perceber que Davi, por mais que tenha sido uma pessoa perseguida, que viveu lutas, provações, angústias, ele ainda era uma pessoa que conseguia sentir o amor de Deus. A palavra benignidade, que é traduzida para amor, ela é repetida 5 vezes no Salmo. A benignidade do Senhor, o amor do Senhor dura para sempre. Eu quero dizer a você que mesmo nos momentos de aflição, mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos de angústia, saiba que se você for uma pessoa grata, se você carregar consigo a gratidão no seu coração, você vai sentir o amor de Deus. Você vai sentir o amor de Jesus. Só sente o amor de Jesus as pessoas que são gratas, porque as pessoas que são gratas sabem que Jesus nos amou sendo-nos ainda pecadores. Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou quando nós já estávamos construídos, quando nós já estávamos regenerados, quando nós já estávamos bonitos, bem arrumados e perfumados dentro de uma igreja. Jesus nos amou quando nós estávamos sujos, nós estávamos embrulhados, incrustados no pecado. Foi nesse estado que Jesus olhou para nós. Você consegue buscar na sua memória quem era você antes de ter aceitado, antes de ter sido chamado por Cristo? Quais eram as guaritas que você ficava? Quais eram os becos que você rodava? Quais eram as sarjetas que você sentava? Quanta droga, quanta bebida. Eu sei que tem pessoa aqui que nem sempre foi do mundo, nem sempre foi da igreja. Mas como era a nossa vida antes de Cristo? Como era a nossa vida antes de Jesus? Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês aqui nessa noite, se tem algo do qual você se envergonha de ter feito na sua vida, todo mundo ia levantar a mão. Porque todo mundo tem alguma coisa que você fala, isso daí eu não contaria em público. Foi o meu pior pecado.
Foi a coisa mais feia que eu já fiz na minha vida. Ah, se a minha família soubesse disso. Ah, se os meus amigos soubessem disso. Ah, se o meu pastor, se a minha igreja, se as pessoas que me admiram soubessem disso. Isso nos traz vergonha. Logicamente, isso nos traz constrangimento. Mas a palavra de Deus nos ensina que mesmo nessa época, dos seus piores pecados, dos seus piores erros, Jesus já te amava. Jesus já olhava para você com um olhar de misericórdia. Jesus já conseguia enxergar em você potencial para ser um filho de Deus. Existe gratidão maior que essa? O Salmo de Davi, nos momentos em que ele se torna rei, após uma longa perseguição de Saul, é um salmo que reflete o amor sendo sentido mesmo nos momentos de angústia. Mesmo nos momentos de tribulação, podemos sentir o amor de Deus se nós olharmos com o olhar da gratidão. Se nós conseguimos enxergar com os olhos da gratidão. Perceba, existem pessoas que dizem, Deus não me ama. Daí você pergunta, por quê? Ah não, porque eu estou passando por isso, Deus não me ama. Porque na nossa mente a gente cria uma ideia de que para Deus nos amar, a nossa vida tem que estar correndo da forma mais bonita, perfeita possível. A gente cria a ideia de que para Deus gostar da gente, a gente tem que estar vivendo uma vida nos mínimos detalhes abençoada. Ou seja, todo mundo tinha que ser um Elon Musk da vida para ser amado por Deus. Todo mundo tinha que ser um milionário, todo mundo tinha que ser uma pessoa extremamente bem no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito financeiro. Você tinha que ser a melhor pessoa do mundo. Daí você ia conseguir sentir o amor de Deus. Mas quando nós nos deparamos com um livro, por exemplo, como o livro de Jó, quantas angústias, lutas e perseguições Jó passou e sofreu. E mesmo assim Deus o amou tanto, Deus o amou tanto, Deus o amou tanto, que Deus não desistiu de Jó, nem nos momentos em que Jó havia desistido de Deus. Porque quando nós lemos a história de Jó, existem momentos que Jó começa a questionar Deus. O Jó, que havia sido motivo de orgulho no céu, por ser uma pessoa exemplar, tem um momento que ele começa a questionar Deus. E Deus olha para ele e diz, Jó, onde você estava quando eu criei todas as estrelas e lhes dei um nome? Onde você estava quando eu fiz os alicerces da terra? Onde você estava quando eu construí o universo e as galáxias? Então Jó termina no capítulo 42 dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Às vezes, irmãos, as doses de sofrimento das nossas vidas são o que mais nos aproximam de Deus. Através do sofrer, através da angústia, através do sofrimento, nós conseguimos tocar a mão de Deus. É necessário ter um espírito de gratidão para podermos lembrar de depositar a nossa confiança em Deus. Versículo 8 diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Daí a gente começa a analisar a nossa vida e a gente diz assim, meu Deus, quanta coisa Deus já fez por mim. Quantas bênçãos o Senhor já me deu. É como diz aquele hino, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, todas de uma vez, e há de ver contente o que o Senhor já fez. Deposita a carga na nossa confiança nas pessoas. Não, eu sei que não vai dar nada errado na minha vida, porque eu tenho um tio que é muito rico. Não, eu sei que ninguém vai mexer comigo, porque eu conheço os irmãos. Não sei se é os irmãos da igreja, se é os irmãos da sua família, né, tem gente, se é os irmãos da comunidade, eu não sei que irmão, né, esse que tem gente que fala de boca cheia, né? Não, nada vai dar errado comigo, porque eu conheço os irmãos, não é nem os irmãos, é os irmãos. Eu conheço os irmãos, então se mexer comigo, o negócio fica feio. Tem gente que fala assim, não, essa daqui vai ser meio que uma alfinetada. O meu marido é policial, eu conheço, sabe? O meu esposo é da polícia. Mexer comigo o negócio é mais embaixo. Não, eu sou amigo do pastor Alex. Quando eu falar para ele, pastor, eu estou com vontade de pregar. Ele fala, opa,
desmarca todas as agendas e fala, sobe lá. Tá bom. Não, eu sou amigo do deputado da cidade. Quando eu falar para ele, olha, eu estou precisando de um favor, então ele vai fazer para mim. E a gente vai fazendo isso, depositando a nossa confiança nas pessoas. Só que o ser humano falha. Só que as pessoas não cumprem a palavra. Só que existem situações relativas na vida que fazem com que todo mundo fique em casa, ninguém sai mais para lugar nenhum. E aí, quantas empresas faliram? Quantos negócios fecharam? É por isso que o apóstolo Tiago diz, nunca digam, amanhã iremos a tal cidade e faremos tal coisa. Antes digam, se o Senhor nos permitir. Nós temos que aprender, meus irmãos, que nós não podemos nos frustrar, porque nós temos um Deus que está no controle da história. Nós temos um Deus que está no controle do tempo. Ele não falha, Ele não perde batalha, Ele não desanima no meio da guerra. O nosso Deus sabe tudo, Ele está no controle do tempo. O mundo está na palma das suas mãos, e agindo Deus, quem impedirá? O Salmo 118, e como diriam, é um bordão de pregador, é aqui que eu começo a pregar. O Salmo 118, ele é um salmo messiânico, ou seja, ele é um salmo que fala a respeito de Jesus. O Salmo 118 é também um salmo que é messiânico, e quando no debate com os fariseus, Jesus chama a si mesmo de pedra de esquina. Ao relembrar o sacrifício de Cristo, o sentimento que deve se apoderar do nosso coração é, sem dúvida, a gratidão. Quando nós lembramos do que Jesus fez na cruz, quando nós lembramos do sacrifício de Cristo no Calvário, não existe outro sentimento que possa tomar conta de nós do que o sentimento da gratidão. Nós temos que ser gratos a Jesus. O Cristo, o verdadeiro servo de Jesus, ele é incapaz de ser ingrato, porque mesmo que ele não receba nenhuma bênção de Deus, o que é impossível, ele já desfruta do amor de Deus na pessoa de Cristo. Mesmo que você viva a sua vida inteira indo para a igreja, e que o seu pedido nunca se concretize, mesmo que nenhuma das minhas orações sejam respondidas, mesmo que Deus não faça que nenhum dos meus sonhos seja realizado, mesmo que nenhum dos meus projetos deem certo, mesmo que nada daquilo que eu tenha planejado realmente chegue ao âmbito de realidade, ou se concretize, ainda assim, eu terei que ser grato por toda a minha vida, porque Jesus morreu na cruz por mim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que não haja manadas nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A nossa gratidão a Deus não pode ser condicionada às circunstâncias da nossa vida. Eu não posso ser grato a Deus apenas nos momentos que me convém. Eu não posso ser grato a Deus apenas nos momentos que me apraz, que eu estou alegre ou feliz. A minha gratidão tem que ser incondicional. Porque Jesus já morreu por mim, porque Ele já me libertou, porque ainda que os meus projetos, os meus planos e todas as minhas obras arquitetadas e pensadas por mim deem errado, ainda existe um lugar que me espera, ainda existe uma coroa que vai ser posta sobre a minha cabeça, ainda existem ruas de ouro, mansões de cristal, ainda existe um Deus que me espera de braços abertos, dizendo: vinde benditos de meu Pai, e herdai aquilo que vos é preparado desde a fundação dos tempos. O sacrifício de Jesus é a maior bênção que nós podemos ter. O sacrifício de Jesus é a maior prova de amor de Deus. Quando nós analisamos, por exemplo, o versículo 25, nós percebemos toda a obra de Jesus na cruz do Calvário sendo resumida no Salmo de Davi. Vamos ler? O 118, 25?
diz assim: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. É interessante perceber, meus irmãos, que desde que Deus criou o mundo já geme pelo poder da regeneração de Jesus. Ou seja, desde que Deus criou o mundo, a natureza, as pessoas, toda a criação de Deus já ansiava pela salvação. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos tempos. Antes de Deus dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus fazer tudo que nós vemos, Deus já havia sacrificado o seu Filho por nós, na eternidade. É por isso que nós temos que ser gratos a Deus, porque o sacrifício de Cristo é atemporal. O sacrifício de Cristo, ele transcende as realidades possíveis. O sacrifício de Cristo vai além das dimensões conhecidas e dos universos calculáveis. O sacrifício de Cristo, ele está muito além da nossa consciência e da nossa interpretação. Deus já havia sacrificado Cristo muito antes de haver cruz, muito antes de haver Calvário, muito antes de haver pecado, porque o sacrifício de Jesus é uma prova de amor. Diz a palavra de Deus no texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele também deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o versículo 26, Jesus é recebido no mundo e nos corações do que creem. Olha o 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa frase foi dita para Jesus quando ele estava entrando na cidade de Jerusalém na época da Páscoa. Ele estava vindo sendo preparado para ser sacrificado, e a multidão com ramos de palmeira balançava e dizia: bendito é o rei que vem, hosana nas alturas. Agora olha o versículo 27, Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. João diz que Jesus é a luz que foi revelada ao mundo. E o versículo ainda diz: prendei ou atai o sacrifício da festa com cordas, até as pontas do altar. O sacrifício, na época dos sacerdotes, era uma ovelha ou um carneiro, um cordeiro sem mancha, puro, que era sacrificado pelo pecado do povo. Porque quando alguém peca, necessariamente tem que se existir um sacrifício. E Jesus foi o nosso sacrifício. O texto diz: na festa o sacrifício foi atado no altar. Jesus foi pregado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia. Jesus foi pregado na cruz do Calvário, sofreu, foi chicoteado, espancado, humilhado, cuspido, para que nós pudéssemos estar aqui. Hoje eu estava tomando banho antes de vir para o culto, e eu estava pensando: meu Deus, eu estou indo ministrar a sua palavra. Quantos homens de Deus tiveram que pregar em cavernas, em sarjetas, para que hoje eu pudesse pregar em um púlpito? É uma pena que tem pessoas que não enxergam a responsabilidade do ministério e acham que é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A nossa igreja, o lugar onde nós estamos, e eu estou falando espiritualmente, foi construída sobre o túmulo dos apóstolos. E o túmulo dos apóstolos foi erguido sob o sacrifício de Cristo. Teve gente que morreu, que sofreu, para que você pudesse estar aí. Teve gente que padeceu para que você pudesse hoje ler a sua Bíblia, chegar em uma igreja e gritar bem alto: aleluia! E o vizinho que está do lado não fosse te delatar para o Império Romano e dizer: ó, tem cristão ali. E os soldados fossem, invadissem sua casa, levassem as suas esposas, as mulheres, as crianças, violentassem, estuprassem, esquartejassem, lançassem na arena com leões. Eu vou até desviar um pouco do foco. Quando a gente lê a história de Perpétua e de Felicidade, as duas jovens que aceitaram morrer na arena com os leões em prol do Evangelho. E a história ainda nos diz que Felicidade era uma moça que tinha um filho.
E o soldado romano pegou o filho dela e disse assim: se você não negar a Jesus, eu vou esquartejar o seu filho aqui na sua frente. E ela não negou a Jesus. E talvez você que é pai possa estar olhando e dizer assim: meu Deus, essa mulher não tem coração. Na verdade, ela estava ensinando o filho dela a maior lição de todas: que Jesus não está condicionado à nossa vida. Se para nós vivermos temos que negar a Jesus, então é melhor a morte. Mas eu vou te deixar angustiado, não. O pai da moça consegue resgatar a criança, mas ainda existem lugares no mundo onde os pais não conseguem resgatar os filhos. Existem lugares, principalmente no Oriente Médio, onde as pessoas não podem cultuar a Deus sem serem perseguidas e presas. Daí a pergunta fica: há motivo para sermos gratos? Há motivo para existir em nós gratidão? Jesus foi sacrificado por nós. O pecado que era seu foi posto sobre ele. Deus ia castigar a humanidade. Deus ia soltar o seu chicote de justiça em cima da humanidade. Porque embora Deus ame o homem, Deus é santo. E Ele não pode perdoar o pecado sem que haja morte. Diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Porém, a Bíblia diz que Jesus é um mediador entre Deus e o homem. E o mediador é não apenas o canal de comunicação, mas o mediador é aquele que fica no meio. Quando o chicote de Deus ia acertar você, Jesus entrou no meio e tomou a chibatada por você. Quando o chicote de Deus, o flagelo de Deus, iria acertar você por conta do seu pecado, Jesus entrou no meio e substituiu você no sacrifício. É por isso que nós temos que ser gratos. Caiu até o papel aqui. Deixa eu ver se era que eu estava. Não, não é não. O amor de Deus deve ser suficiente para nos preencher por completo. Sabe por que às vezes a simples ida à igreja, a simples palavra, o simples louvor, a simples oração não nos preenche? Porque nós somos acostumados à lógica da ingratidão. E a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. A gente quer preencher o vazio. A gente quer preencher o buraco que existe dentro de nós. E daí a gente nunca consegue ser feliz. A palavra de Deus para você hoje é: seja grato. Aleluia. Quando você sair daqui nessa noite, eu sei que você provavelmente vai dormir, porque está tarde. Mas no outro dia, passe a enxergar a vida com os óculos da gratidão. Aleluia. Diga: Deus, obrigado pelo meu trabalho. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela minha família. Aleluia. Obrigado pelo ar que eu respiro em uma época onde muitas pessoas ficaram sem oxigênio. Obrigado pelas minhas pernas em um mundo onde existem muitos paralíticos. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos, porque nem todo mundo enxerga. Obrigado, Senhor, pela minha família, porque eu não nasci órfão. E ainda tem gente que diz que não vem nada na mente quando está orando. Irmão, se a gente fosse só agradecer, eu acho que dava umas 3 horas de oração. Para mais. Se a gente fosse só agradecer a Deus, eu acho que, sabe assim, a gente ficaria mais ou menos umas 10 horas orando. Mas, meu irmão, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, maravilha, corra atrás dos seus sonhos. Persiga os seus planos. Trilhe o caminho dos seus projetos, mas não a qualquer custo. Não por qualquer coisa. Não sacrifique tudo em prol de uma vida materialista. Viva a vida com as pessoas que estão do seu lado. Será que você poderia, rapidamente, eu não sou de fazer isso, pega na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Qual a temperatura do corpo dessa pessoa? Está quente ou está frio? Está quente, né? Pode soltar já, irmão. Tem umas mãos que estão geladas aí, né? Mas, né, generalizando aqui, os que não morreram ainda estão quentes. Aproveite esse calor. Aproveite enquanto ainda está quente. Aproveite enquanto ainda respira.
Aproveite enquanto ainda o coração pulsa. Eu vou fazer uma oração, como eu sempre faço. Antes de orar, ô irmão, gelado, né? Tem que ser gelo? Brincadeira, viu, Maurício? Mesmo se fosse gelado, eu ia tomar. É que gelada pra garganta, quando você está, né, falando, acaba com a voz. Eu gostaria de perguntar a você nesse momento. Eu vi que tem muitos visitantes aqui. Existe alguém ainda que no seu coração, no seu coraçãozinho, você ainda não abriu as portas para Jesus entrar? O que é abrir as portas para Jesus entrar? É um ritual místico que eu vou lá na frente e eu falo assim, Senhor, eu te aceito, e Jesus... Não. Nós somos uma família. E a gente, como família, quer ensinar você a seguir o caminho de Jesus. Então eu queria chamar você que ainda não está seguindo o caminho de Jesus. E por que eu quero te chamar aqui? Para a igreja poder te conhecer e te abraçar. Para a igreja poder te conhecer e orar por você e pedir a Deus que endireite os seus caminhos, que abençoe a sua vida, que una a sua família, que tire os impedimentos da sua vida. Existe alguém assim no nosso meio? Tem um irmão lá no fundo? Pode vir aqui, meu irmão, se possível. Amém. Eu fico muito feliz com a sua decisão. E eu tenho certeza que todos os irmãos aqui também estão muito felizes. Não porque nós que estamos aqui somos os certos, os corretos. Não, a gente tem pecado, todo dia a gente está pecando, todo dia a gente está errando. Mas quando você aprende o caminho do Evangelho, mesmo errando todo dia, você aprende que tem perdão todo dia também. Você aprende que todo dia tem um Deus que te olha e diz assim, olha, mesmo que você esteja errando, eu ainda te amo e eu quero te ajudar a acertar. Deus quer nos ajudar a acertar. Não só você não é pior do que eu e eu não sou melhor que você. Nós estamos aqui no mesmo barco e o convite é para você ficar no barco junto com a gente. Aleluia. Irmão, será que tem um obreiro que pode vir aqui, dar um abraço nesse irmão, ficar do lado dele? Amém? O pastor Fernando, um pastor da casa. Será que você poderia ficar de pé? Vamos orar por esse irmão? Amém? Estenda as suas mãos para cá. Vamos fechar os nossos olhos e orar pela vida dele e pela vida da família dele, para que o Espírito Santo entre dentro desse coração, amém? Senhor Jesus, nesse momento nós estamos de cabeça baixa, porque nós estamos orando e clamando a Ti. Senhor, Tu és o Deus que sonda os corações. O rei Davi disse que a palavra ainda não me veio no pensamento e o Senhor já sabia o que eu ia dizer. O Senhor conhece a vida do nosso irmão. O Senhor sabe as lutas e as provações. O Senhor sabe os erros dele. O Senhor sabe o que ele fez e o que ele não se agrada de ter feito. Eu peço a Ti, Espírito Santo, entre dentro desse coração. Inunde essa vida. Faça com que ele sinta agora no seu peito o calor e a presença do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que por meio da vida dele, Senhor, não só ele, mas a família dele, possa ser também abençoada. Nós clamamos e pedimos a Ti, Espírito Santo, inunda o coração dele nesse momento, seja na vida do Teu servo, e faça dele, Senhor, uma imitação de Cristo, que ele possa ser um pequeno Cristo, que ele possa ser alguém semelhante a Jesus, no caminho por onde ele andar, que as pessoas que ele conhecem, possam olhar para ele e dizer, o que aconteceu? Ele mudou, ele está diferente, ele incorporou a personalidade de Cristo, mediante ao poder do Espírito Santo. Espírito Santo, nesse momento, habita no coração do Teu servo, em nome de Jesus, amém. Como é o seu nome, meu irmão? Mauro? Amém, meu amado. Deus abençoe, fique com um abraço dos nossos irmãos, amém, em nome de Jesus. Os irmãos podem aplaudir? Irmãos, eu ia até pedir para os irmãos cantarem hino, mas por conta do horário, mas eu quero deixar essa última palavra para você. Viva a sua vida, viva da forma mais intensa possível.
Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar